Olá, bem-vindas, bem-vindos no Ela na Direção. O Ela na Direção é um programa voltado às mulheres e também aos homens que estão interessados em como as mulheres direcionam suas vidas. Programa que destina suas ações à mobilidade feminina e todos os assuntos e histórias que as mulheres passam no dia a dia. Introdução, eu peço para que você curta aqui no botão, clique no sininho para que você receba as notificações, se inscreva aqui no nosso canal, conto com você, agradeço a Futuricast TV, aqui onde eu estou, minha parceira nessa jornada, e a vocês todos que nos assistem, que teremos muitas entrevistas, você que nos acompanha. Nesse programa eu tenho a honra, o carinho e o amor de receber Carlas Flora, minha amiga querida, obrigada por você estar aqui comigo. Quem agradece sou eu, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer passar esta horinha com você, compartilhando o que eu tenho de conhecimento e de experiências de vida. Carlas é minha amiga, eu gosto de dizer que ela é minha amiga europeia chique. Vocês vão ter agora uma entrevista com uma mulher fina. Por sinal, muito do que eu aprendo, até muito a minha postura, eu me baseio em Carlas Flora. Você é uma inspiração para mim e eu quero agradecer por você estar aqui nessa tarde. Vamos então começar perguntando diretamente para que nossos telespectadores conheçam quem é Carlas Flora, qual a sua história de vida, o que você pode compartilhar para que haja aqui, para que as mulheres tenham em você uma inspiração e possam enfrentar sua vida no dia a dia, tanto das dificuldades quanto das facilidades. Conta um pouquinho para nós. Bom, Silvana, Carlas é uma mulher, uma mãe de 3 filhos, casada, sou filha, sou neta, sou empreendedora nata, desde que me conheço por gente, desde a adolescência que... Enfim, a minha trajetória de vida sempre foi empreender. Nunca me vi passando por uma cancela, eu não sei como é que se diz aqui, bater ponto. Sim. Uma cancela de horário. Tá. Ter o ponto de obrigação de ir e vir. Então, eu sempre pensei realmente no mundo do empreender. Hoje, eu sou uma pessoa que me dedico basicamente à educação. Educação, respeito, empatia pelas pessoas. Fundei a Hora da Etiqueta em 2019, já pensando nela quando eu fiz um curso de estética no Senac, sou tecnóloga em estética e cosmetóloga, também sou design de interiores, tenho um curso superior em psicologia. Nunca exerci a psicologia. Nunca exerceu a psicologia? Não. Você é psicóloga? Formada pela FMU. Que legal! Nunca exerci porque sempre quis empreender de outra forma. Tá. Então, a psicologia acabou me ajudando a lidar melhor com as pessoas. E hoje eu tenho a Hora da Etiqueta porque eu percebi uma grande falha, uma lacuna gigante no mercado em 2012. Comecei a fazer o Senac porque eu queria montar um negócio de estética, era uma academia de estética, e eu precisava, era muito consumidora de estética, mas eu precisava aprender para poder montar o meu próprio negócio. Quando eu percebi que havia uma grande lacuna de profissionais com a apresentação correta no mercado de trabalho. E se nós estamos vendendo estética, nós precisamos começar por nós. Então, quando eu vi que havia essa lacuna, eu pensei na Hora da Etiqueta. Então, a Hora da Etiqueta, ela tem uma história de, sei lá, uns 12, 15 anos antes dela ter começado, por conta realmente das minhas concorrentes. Quem seriam as minhas concorrentes fora do Senac? Elas não seriam minhas concorrentes, porque eu já sabia quem eu queria atender, qual era o meu público. Elas não sabiam quem era o público delas, não tinham condições de ter uma ascendência profissional na área de estética, por questões realmente de berço, educação, que hoje as mães
elas não conseguem dar conta de atender à demanda toda que os filhos necessitam, que é educar, criar, ensinar, precisam trabalhar, trazer também, prover também a parte financeira para casa, ajudando o marido, e logicamente ainda tem a outra parte, que é a parte de continuar a tarefa da mulher. Sim. Em casa. Então, fundei a Hora da Etiqueta em 2019, levou um ano para eu chegar à Hora da Etiqueta, o nome Hora da Etiqueta. Por quê? Porque eu queria algo que abrangesse, que fosse tipo um polvo, que tivesse vários braços e que eu conseguisse abranger não só o mundo da estética, porque quando eu fundei em 2019, eu ainda só pensava na estética, porque eu estava envolvida com a estética. E aí eu resolvi então fazer a Hora da Etiqueta e comecei a perceber que as esteticistas, elas, e toda a área da beleza, que cuida da beleza das pessoas, não estava interessada em melhorar, porque melhorar dá muito trabalho. Uhum. Você precisa estudar, você precisa criar hábitos que você não tem, você precisa se internacionalizar de alguma forma, porque as novidades muitas vezes não estão só no país que nós estamos atuando, então isso é custoso financeiramente e custoso pessoalmente também. Então a Hora da Etiqueta, ela nasceu para ajudar principalmente as mulheres, porque o maior público da Hora da Etiqueta são mulheres. São mulheres. Então, Carlas, você nasceu em Portugal ou você nasceu numa província? Você nasceu numa província portuguesa? Sim, eu nasci em Angola, que ainda era colônia de Portugal. Colônia de Portugal. Colônia de Portugal. Eu sou portuguesa. Vim para o Brasil em 87 com os meus pais. Meu pai tinha negócios no Brasil. Viemos porque, pronto, era necessário. Viemos morar para São Paulo, mas já viemos de Portugal. E eu não quis voltar mais para Portugal. Se apaixonou pelo Brasil? Me apaixonei pelo Brasil, me apaixonei por um homem brasileiro. Foi meu primeiro casamento. Tenho um filho. Tenho também o segundo casamento, que também tenho 2 filhos do meu segundo casamento, e atualmente também sou casada, ou seja, eu já vou no 3º casamento. Que bom! Então. E é isso, eu sou portuguesa, mas hoje eu moro em Portugal e tenho residência em São Paulo também. No Brasil, ok. No Brasil. E aí essa sua experiência toda, ela fez com que você empreendesse no país. Além de psicóloga, que eu acabo de descobrir que você é de formação acadêmica, você passou então a empreender no Brasil, e nessa linha da estética, você criou uma vertente, pensando, além das mulheres precisarem ser tratadas esteticamente e as profissionais tratarem essa estética corporal, facial, também precisam ter o trato com o consumidor, a etiqueta e a educação. Ela para você é tanto acadêmica, essa etiqueta, quanto de postura e relacionamento, ou só de postura? Não, ela precisa ser acadêmica e ela precisa ser de postura e relacionamento, porque tem que ter a parte acadêmica. Não é muito difícil você estudar, você fazer um workshop de etiqueta e boas maneiras, já abrange muitas áreas, mas vou dar um exemplo. Etiqueta à mesa, como se portar numa mesa, uma mesa social, uma mesa profissional. Então existem formas, mas basicamente a forma é a mesma, é ouvir o outro, não ser o centro das atenções na mesa, porque existem outras pessoas na mesa. Então é uma questão social, é uma questão acadêmica e é uma questão profissional. Então, a etiqueta e as boas maneiras abrangem várias situações. Então, é uma dica, né, que a Carlas concede para nós aqui no nosso programa, Ela na Direção, que uma pessoa, quando se senta à mesa com outras, numa reunião de negócios ou numa reunião familiar, ou seja informal ou até formal,
a principal atribuição é ouvir, para que a troca da conversa aconteça, dando espaço para todo mundo. Exatamente. Porque tem gente que toma o lugar. Sim. Acho que a gente conheceu alguém assim, né? Sim. Eu e você? Nós tivemos essa oportunidade recentemente de ter conhecido, ter estado né, numa mesa com uma pessoa que chegou e tomou conta da mesa. E, de certa forma, vimos na prática tudo o que aconteceu. Desestruturou a mesa, não conseguimos dar continuidade ao programa, Sim. Né, porque tinha uma programação. Sim. E, além disso, ou seja, ali quem estava fora do contexto? Era o resto da mesa ou era uma pessoa? Era uma pessoa, mas o resto da mesa, por ter a educação e o respeito ao outro, nós nos calamos e ouvimos, mas a pessoa é que estava fora do contexto da mesa. Então, uma pessoa, sim, consegue muitas vezes desestruturar uma programação, tanto social quanto profissional. Ok. Então, a Hora da Etiqueta surgiu em 2019 com a proposta de ofertar ao mercado cursos de boas maneiras e etiqueta, e você é muito estilosa. Carlas é muito estilosa. Carlas faz seus trabalhos, suas atividades no Palácio Tangará. É uma parceira do Palácio Tangará. Nem todas sabemos que tem essa oportunidade, sim, porque o Palácio requer algumas características, sim, e algumas composições, e Carlas faz seus eventos lá. Nos fala um pouquinho, nos conta um pouquinho sobre os eventos que acontecem lá. Eu tive o prazer de frequentar alguns já com, sim, você, o que sou grata a você e a nossa querida amiga em comum, Bernadette Pupo, um beijo para ela também. Me fala um pouquinho da Hora da Etiqueta e desses eventos que acontecem no hotel, no Palácio Tangará. Pois é, o Palácio Tangará ele inaugurou em 2017, em 2019 ele ainda procurava também se enquadrar no público brasileiro, principalmente. Então, eu tinha terminado uma turma de etiqueta e boas maneiras de uma forma geral, em relação a como lidar com a sua casa, com os seus filhos, com as visitas, com as pessoas da sociedade, do teu cotidiano, e um pouco da parte profissional. Então, eu terminei esse curso, que foi um dos primeiros que eu fiz, porque a Hora da Etiqueta foi fundada em abril de 2019. Eu terminei esse curso em junho e eu terminei. A parte prática foi feita no Tangará, o chá da tarde. Eu precisava pôr em prática e ver o que as pessoas tinham aprendido. A maioria do público eram mulheres, então eu precisava realmente de uma prática que, de certa forma, não as queria intimidar, mas o palácio já, de certa forma, intimida. Então, as pessoas realmente precisavam estar muito atentas a tudo o que iria acontecer. A etiqueta em si. Exatamente. E aquilo era um término de um curso. E foi muito engraçado, porque eu pus um pouco no stories do meu Instagram, que depois eu vou dar para vocês seguirem o meu Instagram, da Hora da Etiqueta. E eu comecei a receber muitas mensagens, mas eu, quando estou a trabalhar, eu não me preocupo com o Instagram, com o retorno do Instagram ou das redes sociais. E quando eu tive a oportunidade, à noite, enfim, quando estava mais tranquila, e cheguei a casa, e eu tive a oportunidade de ver outra opção de trabalho. O público nos ensina muito, o público também nos direciona, principalmente quando nós estamos a começar um negócio. Sim. Então, o público tinha muita mensagem pedindo para eu fazer a segunda edição. Uau. Por isso, nasceu a edição do Chá da Tarde, da Hora da Etiqueta, no Palácio Tangará. Uau! A segunda edição do quê? Porque aquilo era o término de um curso, não é? E aí, então, eu fui, logicamente, estudar como eu poderia trazer e fazer edições no Palácio Tangará. Não era levar as pessoas para tomarem um chá no Palácio Tangará, era levar as pessoas para poderem aprender não só o costume da mesa posta, da etiqueta à mesa, do chá da tarde, como aprender algo com profissionais que sempre tive e sempre, enfim, sempre fiz questão de ter
com temas da atualidade. Normalmente todos relacionados a mulheres. E que as mulheres, a maioria, fossem profissionais e tivessem mudado de, como fala, de área, profissão, transição de carreira. Muitas eram mães que também, criaram os filhos e depois tiveram a oportunidade de se inserir nas redes sociais, com 50 a mais, e que hoje tem 1 milhão e poucos de seguidores, através do dom que cada uma tem. Uma gosta de cozinhar, foi aperfeiçoar o dom de cozinhar, outra gosta de fazer crochê, foi aperfeiçoar o dom de fazer crochê, e assim sucessivamente, e sempre com temas da atualidade. E eu já vou na 20ª edição do Chá da Tarde no Palácio Tangará. É uma parceria de longa data, sim, e única, sim, né? De luxo, porque e única. Não só é o luxo para mim é respeito. O luxo para mim enfim, é educação, é isso. Então, quando eu falo é um luxo porque tenho conseguido manter essa conexão com a direção do Palácio Tangará, que é difícil, é um trabalho difícil. E assim, nas experiências em que eu estive com você, espero estar outras vezes, e as nossas amigas e você que nos assiste, espero que você tenha o prazer de estar com Carlas neste evento, que possivelmente acontecerá aqui esse ano de 2025 também. Mas a oportunidade, ela concede como é uma experiência. Sim. Né? Então, é uma experiência e, como você disse, o ambiente, ele naturalmente te traz para uma etiqueta, porque é um ambiente luxuoso, e é interessante viver esta experiência, ainda que nós estejamos em um país de terceiro mundo. Nós temos uma população que frequenta esses lugares, e ainda que as pessoas que não têm acesso constantemente, vale a pena viver uma experiência como essa, porque ele te enquadra numa etiqueta a qual instintivamente parece que a gente sabe um pouquinho o que a gente tem. Então todo mundo sabe que tem que fechar cruzar as pernas, não pode falar alto, porque o ambiente ele é para isso. Faz sentido o que eu estou falando, porque eu acho que você recebeu várias mulheres de diversas formas, idades, né? E você sempre sentiu isso que eu senti, ou eu estou dando uma opinião pessoal aqui? Sim, mais ou menos. Eu já fiz 20 edições, então são 20 edições diferentes. Nunca nenhuma é igual à outra, porque eu não conheço as participantes. Isso é um evento, eu crio o evento e o evento é vendido no Simpla, então eu não conheço as participantes. Então cada uma é de um jeito. Umas elas vão já com uma bagagem de conhecimento e estão no habitat delas. Okay. Outras elas vão por curiosidade, para conhecer, e outras vão para aprender mesmo. Então acho que eu acho mais interessante, e fora o network que acontece nessas mesas. Sim. Não é? O que eu acho mais interessante realmente são as que vão para aprender, porque as que já estão no habitat, elas vão para trocar. Aí é um networking de fato. Né? Para passar a tarde, uma tarde agradável, uma experiência gostosa. E as que vão para aprender, elas realmente saem com uma bagagem. Com a pulga atrás da orelha, eu quero mais. E aí elas procuram a Carlas, quero um curso disto, quero um curso daquilo, quero um curso. Olha, eu já fiz curso, já dei curso de como se veste um bebê rico. Porque as pessoas, elas são babás de banqueiros, sim, de grandes executivos, e não sabem como vestir um bebê. Porque a mãe quer o bebê pronto para sair no colo dela, para sair. Então, a necessidade de elas se aperfeiçoarem em todos os sentidos é gigante, porque elas não sabem nem o que é um algodão 100%, um linho 100%, uma cambraia, ou seja, começar uma trajetória. Sim, sim. São pequenos cursos, não são módulos, eu diria, né? Que formam um curso com o aprendizado total. Ou seja, é aquilo que
eu e a Silvana tivemos de berço. Essas pessoas, infelizmente, não conseguem ter de berço, mas conseguem, pelo menos, ter a ambição de aprender, né, através do conhecimento, no caso do meu conhecimento. Que demais. Sim. Isso. E também a postura à mesa, eu acho que é uma dos carros-chefes da necessidade, porque uma jovem hoje que está no ensino médio, ela tem a chance de fazer uma faculdade, né, que é o ensino superior, e aí ela começa a frequentar uma mesa corporativa, e pela sua capacidade e inteligência, porque todos nós somos capazes e inteligentes nessa crescente, mas não sabe se portar à mesa, né? A ordem dos talheres, o copo de água, o copo de vinho, devo tomar o vinho só provar, nego, digo, não, eu não quero beber. Quais são a ordem e a classe mesmo ali à mesa? Porque estamos juntos à mesa, sentados. Então, como se eu coloco o guardanapo no colo, a necessidade de sentar-se à mesa e essa degustação é um dos carros-chefes, como eu estou dizendo? Sim, sim. Tenho muito pedido de etiqueta à mesa, por conta realmente da parte profissional, da parte corporativa das pessoas. É muito, muito desgastante para elas, é muito difícil. Elas têm primeiro as aulas teóricas e depois finalizamos sempre com uma aula prática para que elas possam, enfim, pôr em prática aquilo que aprenderam. E é sempre muito tenso a aula prática, porque a teórica parece que assimilou, mas a prática eu estou ali a olhar e, logicamente, a ver e a corrigir, não é? Sim. Mas tudo isso faz parte do hábito. Então, o hábito, ele ou se segue e ela consegue, ou ela não consegue, abandona porque ela não consegue. Então, mas a ambição de estar bem sentada, bem posicionada, e ter a oportunidade de sair daquela mesa e ter sido notada como, né, excelência, com excelência, uma pessoa de excelência em todos os sentidos, tanto na educação como na etiqueta à mesa, ela é fantástica, porque a mesa nos abre muitos caminhos, nos dá muitas oportunidades. Eu sempre digo que grandes negócios, grandes amizades, grandes parcerias, como a nossa, por exemplo, Silvana, ela foi feita e foi realizada à mesa. À mesa, é verdade. A mesa, há muita troca, tem muita informação, a gente aprende a conviver, as perguntas elas acontecem. E interessante, eu vivi algumas experiências, vou compartilhar também com você e com vocês aqui. Eu tinha uma assessora em um determinado momento na minha jornada profissional e ela era exímia e maravilhosa em tudo que ela fazia. Mas ela me disse, eu quis colocá-la à mesa comigo em algum dos jantares. E ela falou, não vou me sentar à mesa porque eu não como de tudo, não aprecio toda a comida, né? E eu falei, de forma alguma, não sabe, mas pode saber aprender. Né? E ela se deu maravilhosamente bem, e isso enche o nosso coração, Carlas, de orgulho. Sim. Porque você está dividindo aquele conteúdo, e não é um conteúdo só de luxo, é um conteúdo de vida, é um conteúdo de trajetória de vida, de jornada de vida. Então, você poder compartilhar com alguém, olha, você segura o talher aqui, porque tem a questão para quem não é, para quem é destro, eu sou destra, por exemplo, não pode segurar o garfo com a mão direita para cortar. Né? Eu tenho que ficar trocando, ou aprendo, de fato, a segurar o talher com a mão esquerda, para poder ter a força do garfo. Você podia falar um pouquinho sobre essa questão especial? Porque tem muita dificuldade na hora das pessoas sentarem à mesa para cortar a carne, por exemplo, o frango, enfim. A etiqueta e as boas maneiras nada mais que empatia. Okay. Então, que isso não é dificuldade, você é destra, então você vai fazer da forma como você consegue. Não precisa se matar, tentar criar um hábito, porque você tem essa é a sua condição. Okay. Então, isso não vai acontecer com você. Eu vou fazer assim, por aqui, descansar. Não há necessidade disso. É como, vamos dizer, uma pessoa que infelizmente tem alguma deficiência e eu quero que ela, quer dizer, eu não, né, mas as regras de etiqueta exigem que ela pule por cima, né, passe por cima da deficiência e passe a fazer, não. Então,
respeitar sua condição, né? Para que seja confortável aquele momento. Exato. E normalmente quem se preocupa em receber ou enfim, em estar com outras pessoas, normalmente essas pessoas são sempre pessoas muito empáticas. Elas querem que as pessoas entrem no espaço onde elas estão, proporcionando, se é um evento social ou corporativo, mas que principalmente as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e se sintam à vontade. Sim. O à vontade não quer dizer que você pode sair correndo, gritando, batendo, né? Não é essa a questão é o à vontade. Eu estou em casa, tipo, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo acolhida, e essa é uma qualidade que eu tenho em relação à hora da etiqueta. Em tudo que eu faço. Em cursos, workshops, palestras, eventos, porque os eventos vieram depois, quando, né, eu fiz o primeiro e veio, então, quando é que é a segunda edição? Eu falei, olha, é um polvo, a hora da etiqueta é um polvo, então aquele braço pode ser para os eventos, o outro é para workshop, o outro é para palestras que eu dou. E cursos, normalmente os cursos da hora da etiqueta, eles são VIPs porque as pessoas, elas têm uma certa dificuldade em compartilhar a dificuldade de não saber com outras pessoas. Então, não consigo fazer um curso de 30 mulheres, ou 30 pessoas. Okay. Não consigo porque não querem compartilhar as dificuldades. Então, por vergonha? Por vergonha, infelizmente. Okay. Então, eu consigo juntar no máximo 5 amigas, 3 amigas, bem próximas, que as deficiências, ou que elas sintam que têm uma deficiência aqui ou ali, muito próximas, e que elas vão aprender todas a mesma coisa. Quais deficiências, por exemplo? Você poderia compartilhar algumas? Que, assim... Sim, sempre a maior deficiência é a etiqueta à mesa. A segunda é a forma de vestir. A terceira, assim, seria, a segunda é a forma de vestir, a apresentação pessoal. A terceira é a pessoa introvertida, muito introvertida. Então, isso eu já tenho que trabalhar de outra forma, porque as pessoas têm vergonha, mas não é uma vergonha de não saber, é uma vergonha de pessoal, se expor, de conversar. E cada um é trabalhado de uma forma. Então, às vezes, eu sempre faço uma anamnese para saber o que cada um, né, espera e quais são as necessidades. Sim. Então, muitas vezes, eu também não consigo juntar as 3 amigas ou as 4 amigas, porque elas vêm com necessidades e com comportamentos e perfis diferentes. Então, eu não as consigo juntar. Normalmente, eu consigo juntar quando é etiqueta à mesa, que é uma necessidade só. E ela é a mesma. Mas, se não, eu não consigo. Então, você também faz cursos individuais, Faço Carlas? Cursos VIPs. VIPs individuais ou em dupla. Em dupla. E também você tem a frente corporativa. Eu me lembro que você disse que estava fazendo para alguns executivos. Sim. Alguns homens executivos que viajavam com o presidente ou com a diretoria, não tenho certeza, e que precisavam também saber sentar-se à mesa na hora de falar. E também tem a etiqueta nunca, de vez em quando e sempre, para saber como colocar, para que não fiquem com as coisas sobre a mesa, celular, óculos de sol. Fala um pouquinho para a gente também nessa área corporativa. Os homens, eles estão crescendo nessa área, crescendo na área não só de cuidados estéticos, imagem, como, logicamente, né, na área de etiqueta, porque eles querem também conquistar mulheres, e mulheres especiais. E mulheres especiais não se conquistam de qualquer forma, de qualquer maneira, eu quero dizer. Então, eles também precisam aprender, não só para a parte corporativa, como para a parte social. Mulheres que nascem em famílias que tiveram acesso à educação, à etiqueta e boas maneiras, elas são sempre mais exigentes. E normalmente são sempre as mais notadas também, não é? Então, homens inteligentes querem mulheres inteligentes. E eles, muitas vezes, se não são, eles precisam de ajuda. E aí, a ajuda eu dou, sim, também para homens. Eu tenho até, vou citar, né? Tenho um amigo, não vou citar o nome, mas eu tenho um amigo que ele fala assim, Carlas, eu quero aprender a ser um lord inglês.
porque ele achava que ainda faltavam muitas coisas para ele estar mais inserido no meio social. E faltam mesmo. Infelizmente, não só para os homens, como para as mulheres. Faltam muitas atribuições para que as pessoas se consigam inserir em determinados meios sociais que elas pretendem se inserir. Sim. Então, realmente é importante. Não se insere uma pessoa que emergiu e que tem dinheiro, e porque eu tenho dinheiro, eu consigo entrar naquele meio social. Pode ser que ela consiga, sim. Ela consegue entrar, mas ela também sai rapidinho, porque as pessoas não aceitam. Não permanecem. Não. É porque o próprio comportamento não combina, e não é que você precisa ser uma outra pessoa, é porque como nunca se desenvolveu nessa área, não sabe corresponder, porque o luxo não é dinheiro, nós falávamos isso aqui antes do Bastidores, né? Sim. E você já disse aqui, mas eu faço questão de enfatizar e repetir, porque a repetição é a mãe da excelência. Luxo não é dinheiro, e sim respeito. Você ter o respeito de ouvir o outro, o respeito de falar com o outro, e as palavras para serem colocadas. Então, tudo isso é uma necessidade. O Brasil é um país tropical, um país continental, muito alegre, muito calor. Aqui nós temos uma musicalidade bem diversa, e isso faz com que o brasileiro seja... Ele tem nato essa alegria e esse jeito brasileiro, né? Sim, ele é bem extrovertido. Ele é muito extrovertido. Acho que a palavra é exatamente essa, extrovertido. Isso gera um impacto fora do país. Você hoje mora na Europa. Sim. E hoje você sente isso, os brasileiros... As brasileiras, os brasileiros, eles são inseridos naturalmente lá, ou eu acho que eu não diria a palavra preconceito, mas é sim uma análise do comportamento deles, né? Isso existe lá fora conosco, com o nosso povo? Sim, com todos, mas principalmente com os brasileiros, porque podemos falar sobre os ingleses, que também estão por todo o mundo, franceses, alemães, mas já são pessoas, populações mais fechadas, até em virtude dos climas, são climas frios, então são pessoas mais frias, mais fechadas. O brasileiro é um povo extrovertido, é um povo caliente, é um povo, enfim, alegre de si só, criativo também, demais, para se inserir num país frio, eu vou falar Europa, sim, né? Frio de ele temperatura. tem mais dificuldade, sim, frio de temperatura. Ele tem mais dificuldade, sim, de aceitação. Talvez o preconceito, eu nem sei se é o preconceito, porque eu vou dizer que não existe uma classe. É a classe mais menor, pobre ou menos favorecida, né? Menos favorecida, tem mais dificuldade. Não, creio que não. A classe alta também tem dificuldade, porque ela precisa se relacionar com o mesmo nível de classe econômica e social. Então, ela também tem as dificuldades de inserção nos países, pelo menos da Europa, que são países mais frios. Vejo que sim, que existe essa preocupação, mas é uma coisa que depois dos brasileiros morarem lá um certo tempo, digo 1 ano, 2, 3, 4, 5, eles aprendem a lidar com a cultura do país. Então, eles têm o bom dia e o boa tarde na ponta da língua. Em todos os estabelecimentos. Todos os estabelecimentos, todos os lugares. Eu chego e às vezes eu ainda estou meio recente também, eu falo olá e já me dizem boa tarde. E eu já esqueci, gente, não é olá, é boa tarde. Mas o olá já é um cumprimento educado, mas é o boa tarde, para eles, boa tarde. Independente dia, boa noite, da idade. Da idade, da classe, o cumprimento principal é o bom dia, o boa tarde e o boa noite. E isso é o cumprimento principal. Então não adianta chegar com olá, oi, olá. Oi, então esquece que não querem nem ouvir falar. Sim. Estão cheios de oi, né? Então é difícil, sim. Imigrar não é fácil. Não é? Então, assim, tem as pessoas que imigram por necessidade e tem as pessoas que imigram por gosto. Quem imigra por gosto tem as consequências da imigração por gosto. E quem imigra por necessidade tem as consequências da imigração por necessidade. Certo. E nas ruas, por exemplo, o brasileiro, por essa extroversão dele, fala alto, né? Tem esse comportamento
extrovertido e alegre, isso choca um pouco a população europeia. Você está hoje em Portugal, mas já também Sim. frequenta outros países. Dá para identificar? Eles identificam? Sim, identificamos facilmente a população brasileira nas ruas de Portugal. Identificamos menos nas ruas de Espanha, por exemplo, Madrid, Sevilha, identificamos menos porque os espanhóis também já são mais latinos e são mais extrovertidos e são mais alegres, então há uma diferença menor nessa identificação e nesse comportamento dos espanhóis e dos brasileiros juntos, mas eu acho que assim, mesmo depende do país. Do país, Portugal é muito conservador, é muito conservador. Eles já são, né, talvez até pela história deles de vida, enfim, tudo isso, eles foram educados a ser pessoas certas, corretas, né, e quietas no canto delas. Falam baixo, Sim. falam menos, né? Sim. E isso não faz, interessante, que é bom deixar aqui até ressaltado, né? Isso não faz ninguém ser melhor ou pior que ninguém. A diferença é o posicionamento social e eu chamaria de a entrega para a sociedade. Eu costumo dizer para a minha filha, você nunca sabe onde a vida vai lhe levar. Você nunca sabe em qual mesa você vai se assentar. Você nunca sabe o trabalho, sua família, seu esposo, onde você se sentará. E você precisa ter na bagagem da vida essas ferramentas. Você pode não usar todos os dias, porque somos mais despojados em casa, somos mais alegres em casa, somos mais, né, livres. É a nossa residência, mas você precisa ter aquilo na bagagem, como ter alguma coisa na garagem. Você vai lá e fala, opa, mas eu sei. Quando for preciso, eu sei utilizar. Eu acho que as gerações foram sendo transformadas muito e muitas coisas da educação foi colocada de lado. Eu tenho um programa a Escola de Gestão Automotiva, que é a empresa que eu sou head educacional, justamente head educacional, porque eu encabeço a educação frente ao desenvolvimento de muitas pessoas, porque eu sou a favor da inclusão educacional. Inclusão educacional, como você disse aqui, acadêmica, fundamental, de colocar as pessoas para isso, para que elas saibam se portar, né? E, Carlas, você é mãe de 3 filhos, 3 meninos. 3 meninos. Diferentes idades eles têm? Muito. A diferença de 15 anos. Eu casei muito nova. Primeiro casamento, eu casei com 21 anos. Tive o meu primeiro filho com 23. Então, meu primeiro filho tem 32 anos. Depois, fiquei casada há 10 anos. E depois tive outro relacionamento. E tenho 2 meninos, um de 17 e um de 19. Então, a diferença é grande. E cada filho com a sua personalidade. Característica. E eles sendo meninos, homens, também trabalham essa educação? Você também trabalhou neles essa educação, essa etiqueta à mesa na sociedade? Isso não é um atributo feminino, é um atributo feminino e masculino? Sim, eu ensinei-os e ainda os ensino como eu fui ensinada. E, logicamente, como eu fui aprendendo nos cursos que eu também fui fazendo ao longo dessa jornada aí da hora da etiqueta também, né? Mas sim, é automático, faz parte da casa, da convivência. Do dia a dia. Do dia a dia, sim. Carlas, eu vi no seu Instagram que você fez agora também um evento em Portugal. Você fez no Chateau. Sim, já é o 4º evento que eu faço em menos de um ano, porque eu estou em Portugal há 7 meses, mais ou menos. E é o 4º evento que eu faço. Cada evento para mim é um aprendizado, porque cada evento que eu faço eu conheço pessoas tão diferentes e tão especiais, não é? E eu aprendo com o meu trabalho todos os dias e com as pessoas que me prestigiam também todos os dias, todas as vezes que eu faço os eventos. Um dos eventos eu abri as portas da minha casa em Portugal para receber mulheres. A condição já na venda do Simpla Deluxe, que se chama Bilheto lá,
era que é só público feminino. Então, eu abri as portas da minha casa, coisa que português não faz. Você as recebeu na sua casa? Sim, eu recebi em casa. Eu fiz um evento em casa para elas. E eu não conhecia ninguém. E eu fiz um evento para falarmos sobre imagem pessoal. Imagem pessoal. Imagem pessoal, principalmente para as imigrantes. Que imagem você põe? Qual é a imagem transmite? Qual é a imagem que você quer transmitir num país que você, enfim, que não é seu, sim, de origem, não é? E eu tinha uma maquiadora profissional e tinha uma outra profissional que também fala sobre autoestima, psicologia positiva, e, enfim, e fizemos essas duas palestras. Foi uma tarde, começou às 15 horas e acabou, eram 9 horas da noite, porque elas, nossa, foi assim, foi fantástico, foi um dos meus melhores eventos em Portugal do ano passado, foi em outubro do ano passado. Foi fantástico, as pessoas realmente se surpreendem quando uma pessoa abre a porta de casa para fazer, e era a experiência que eu queria oferecer, era abrir a porta da minha casa para poder oferecer essa experiência em casa, porque nos lugares públicos já é o comum, a pessoa abrir a porta para receber as pessoas em casa e poder ensinar algo e mostrar para elas o quanto é importante elas estarem mais próximas da população onde elas estão inseridas, é muito importante. Sim, que demais. Então foi assim, foi um evento que me marcou muito, muito, porque não tinha ninguém com um pingo de preocupação em relação a isso. A maioria das mulheres, a preocupação é: eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu preciso ganhar dinheiro. Porque elas vão lá para trabalhar, para formar suas vidas lá. Sim, então, elas vão para trabalhar, para buscar uma qualidade de vida melhor do que a que tem no Brasil. Além da segurança também, que não podemos deixar de falar da segurança, né? Que não temos no Brasil, e também vão muito à procura da segurança. Mas a preocupação é trabalhar. E você não pode trabalhar sem você se preocupar com você primeiro. Primeiro você precisa se preocupar com você, porque você precisa transmitir aquela confiança. Né? E combinar com o lugar, para que o lugar enxergue você e te inclua. Não que as pessoas não incluam, mas precisa ter esse grude, né? Essa liga. A maioria das pessoas demora muito tempo para conseguir ter o visto de residente. Então elas já se tornam ilegais. Por se tornarem ilegais, elas só podem, de certa forma, não podem nada, mas se forem trabalhar, elas precisam ter, pelo menos, ser autónomas, prestar serviço. E o prestar serviço é entrar na casa de pessoas. Vamos dizer, uma fisioterapeuta, uma esteticista, uma cabeleireira, uma manicure, pessoas que prestam serviços, uma faxineira, precisa entrar na casa de uma pessoa. Então, você precisa entrar na casa de uma pessoa bem apresentada, educada, com uma dicção boa, não é? Não pode chegar falando: e aí, mano, como é que está a vida, né? Não é assim. Então, elas não têm essa noção. E depois, claro, a insatisfação eu não consigo arrumar trabalho, eu não tenho trabalho aqui. Todo mundo tem trabalho. Porque Portugal, eu estou falando de Portugal, porque Portugal é um país onde eu estou agora e que tem muita falta de mão de obra. Muita. Você comentou comigo, desculpa cortar, sobre manicure, não tem em Portugal? Sim, a manicure em Portugal... Tem, né? Mas ela tem que se adaptar também ao gosto da população feminina e masculina. A população feminina, ela gosta mais das unhas de gel. Então, elas precisam, quem não sabe, ainda precisa fazer curso de unha de gel para poder atender a demanda. Mas, de uma maneira geral, a falta de mão de obra é grande, e quem está suprindo essa falta de mão de obra são os brasileiros. Então, se adequar, se ajustar a alguns detalhes que são importantes para a convivência daquele povo, das tradições, sim. É um plus. Sim, é um plus, sim. Né? Porque dá plus. uma... É um plus, e elas conseguem. Porque o brasileiro chega lá
E o brasileiro é muito esforçado. Até porque ele não está vivendo em real, ele está vivendo em euro. Então ele precisa ser esforçado, porque ele precisa ter uma casa, um quarto, Sim. que seja, ele precisa ganhar. Sim. Lá não existe dar-se um jeitinho. Então é trabalho, trabalho e remuneração. Então eu acho que, falando, né, da população brasileira em Portugal, está bem inserida, dentro do possível. Ela talvez não são tão bem aceitos por conta do jeito mesmo da população portuguesa, mas eles têm salvado a pátria em todos os sentidos. Eles são criativos, eles são simpáticos, a alegria faz parte da tradição do nosso povo aqui. Exato, da população brasileira. E eu nunca vi ninguém morrer de alegria. Eu vejo morrer de tristeza. É verdade. Não é? Então, eu acho verdade. que a alegria não mata ninguém. Não É verdade. Então, é uma troca de aprendizados. Uns aprendem com os outros. Sim. E eu acho que, assim, a vida segue. Segue. Não é? Muito bem. Então, Carlas, uma dica eu gostaria de receber para que você nos desse aqui, uma dica de etiqueta que costumeiramente há muita dúvida. Você tem alguma dica para me dar? Por sinal, toda vez que eu estou com você em almoço ou num chá, tomamos um chá da tarde aí esses dias, eu sempre pergunto, Carlas, me corrige, tá? Carlas, me corrige se eu fizer Gente, algo Silvana, errado. Ela é um luxo, você não tem ideia. Ela é sempre preocupada com tudo. Olha, desde o cílio a ponta do pé, ela tá sempre impecável. Não tenho o que falar da Silvana. Não Mas tem é porque nada ela me pra ama, corrigir. gente. Não, Ela não, me não, ama. não só porque eu amo. Ela não tem mesmo o que corrigir. A Silvana não tem o que corrigir. Mas a dica sempre eu sempre falo da etiqueta, a primeira impressão é a que causa. Ok. Não é? Só que você precisa ter a segunda impressão. A primeira é nem muito nem pouco, o equilíbrio. Então, se você está na dúvida, você vá de básico, um pretinho básico, um sapato, enfim, de bom gosto. Uma bolsa não precisa ser uma bolsa Chanel, mas precisa ser uma bolsa, enfim, que também acompanhe tudo aquilo que você... Aquele conjunto, né? né? O conjunto que seja básica, mas bonita, mas principalmente você precisa estar de banho tomado, o cabelo lavado, penteado, escovado, e uma maquiagem suave. A segunda impressão é quando você abre a boca. Abra a boca sempre com cuidado, porque a primeira impressão ela vai para o espaço quando você abre a boca. Então, e fala errado. Que exatamente a dica mais importante é a primeira impressão, acompanhada da segunda, que também tem que acompanhar a primeira. E assim, por consequência. E para isso, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam se aprimorar para poderem continuar causando sempre as boas impressões em tudo. Na vida, no cotidiano, na educação, no respeito, na empatia e no amor ao próximo, que eu acho que hoje, no mundo, há muito pouca falta de amor ao próximo. E o amor transforma vidas. E quando eu ensino as minhas alunas com amor, eu vejo que elas saem muito mais felizes. E eu, então, em dobro. Então, eu acho que o amor é a principal dica. E a empatia. Que maravilhosa. Ela não é maravilhosa? Carlas é maravilhosa. Muito obrigada. Por isso que eu trago ela aqui no Ela na Direção, para que nós possamos aprender como direcionar as nossas vidas nessa nossa mobilidade feminina e tudo que a gente precisa fazer durante um dia e não se esquecer de que o amor ao próximo e esse doar-se é importante. Se eu tive chance de aprender e a vida me concedeu esta oportunidade, cabe a mim também esticar, estender ao outro. Eu vou te ajudar, deixa eu te ensinar aqui um pouco. E existem recursos como esse. Carla, se você tivesse um poder especial, o que tiraria do mundo hoje e o que você colocaria no mundo? Eu tiraria as pessoas más, todas sumiam, iam para o espaço. O que eu colocaria no mundo? Mais amor.
Mais amor, não é? Eu Mais acho que está amor. faltando muito, né? Mais amor. É quando você se dispõe a fazer esse curso de etiqueta e ensinar uma a uma num processo VIP e ensinar conceitos que muitas vezes poderíamos aprender enquanto éramos crianças, né? Eu estou me inserindo nesse processo porque também tenho muito que aprender. A vida nos dá a chance quando somos mais velhos e aí quando surge alguém que ensina, isso é mágico, isso é maravilhoso, né? É a andragogia, é ensinar o adulto, né? Então, são exemplos magníficos. Eu vou compartilhar aqui um exemplo. Vou compartilhar com você, Carlas, um exemplo. Dieguito não fica bravo comigo, hein? Mas eu vou compartilhar. E Carla, que é uma mulher fina, minha amiga, mas eu preciso compartilhar essa história. É uma história real, tá? Que aconteceu comigo. Estava fazendo a unha com a minha manicure, e isso já faz 20 anos, mais ou menos. E ela me disse que a vizinha dela levou a filha no apartamento dela para ficar um pouquinho enquanto ela iria no mercado. E a Rose, minha manicure, estava fazendo a unha da cliente dentro do apartamento dela, bateu a porta, era a vizinha. Ela abriu a porta e a vizinha falou, olha, você pode ficar com a minha menininha só um pouquinho, eu vou até o mercado. A menininha tinha 5 anos. E aí a Rose falou, claro, posso, entra. E a menininha entrou, ficou ali quietinha, brincando, né, com as coisinhas dela, a bonequinha, e a Rose continuou fazendo a unha da cliente. E aí, em determinado momento, a menininha solta, tia, eu quero ir ao banheiro mijar, né? Sou obrigada a repetir a palavra, né? A Rose olhou, né, e falou, vamos até o banheiro. Levou ela até o banheiro, né? E ela falou, agora você faz aqui xixi que a tia já vem te limpar. E ela, ao final, disse, tia, já mijei, pode vir me limpar, não é? E aí a Rose abaixou, olhou e falou, olha, não é mijar, é fazer xixi. Por que eu estou contando esse exemplo aqui? Porque nós aprendemos na infância e carregamos esse histórico por nosso dia a dia. E se você não ensina uma criança de 4, 5 anos que é xixi e que não é mijar, ela vai repetir isso quando na vida adulta, no jovem aprendiz, no estagiário, né, no dia a dia, e aí não combina. Então, e fora essa palavra, vocês substituam por outras tantas, né, que a gente tem aqui. Então, a gente aprende realmente em casa o dia a dia de como se relacionar. Eu acho que a hora da etiqueta, ela vem para trazer a etiqueta à mesa, a etiqueta no dia a dia, mas traz principalmente o bom relacionamento. O bom relacionamento é a educação, porque a educação de pai e mãe que a gente teve, nós tivemos o privilégio de ter, e as gerações anteriores a nós também tiveram o privilégio de ter, ela é a mais importante, porque ela é a corrigida constantemente. Sim. O mijar, ela vai ser corrigida quantas vezes forem precisas. Sim. Não é? Sim. Então, a menina vai ter uma hora que ela vai entender que não é essa palavra, é outra palavra. Sim. Se a mãe não tem esse discernimento, a menina vai continuar falando e vai crescer falando e vai viver falando essa palavra. Não é? Então, eu acho que a educação materna, principalmente porque essa é a função da mulher, não adianta dizerem que a mãe, pai, não, é dos dois, mas é a mãe. A mãe edifica o lar, a mulher, né, a mãe, mulher, esposa, ela educa os filhos, ela tem que ser sábia para corrigir tantas situações ao longo dessa trajetória eu falo que é um empreender familiar, não é? Verdade. Casar, formar família, manter a família, isso é um empreendimento familiar, não é? É verdade. E educar essa família, porque veja, por exemplo, eu fui educada de um jeito e eu trouxe tudo que eu fui educada, e aprendi ao longo da minha vida, eu trouxe para os meus 3 casamentos. Ou seja, eu eduquei 3 famílias que fizeram parte, né, da minha vida, né? Sim. E fazem até hoje. Então, eu acho que a mulher é a responsável mesmo por isso. E hoje, infelizmente, essas
camadas mais jovens, essas pessoas mais jovens, elas também não aprenderam, elas também não sabem. Elas sabem. procuram a hora da etiqueta Para isso. porque elas precisam aprender, elas querem aprender. Até porque a edificação, a sustentação, talvez seja a palavra mais adequada, do trabalho, ela vem deste relacionamento bem feito entre as partes. Exato. Porque no ambiente de trabalho, seja onde for, na padaria, no açougue, no mercado, no banco, em qualquer lugar, nós precisamos nos relacionar com clientes Sim. e internamente. Sim. Então, se eu trago uma linguagem, uma conduta que choca o meio, eu dificilmente continuo. Sim. E aí, os recursos humanos das empresas dizem, olha, acho que você não está... eu vou fazer um corte na empresa para não dizer, olha, você está sendo indo embora porque você é mal educado. Você não consegue ter uma postura no meio. E eu sinto o Brasil com uma grande dificuldade de educação. Sim. Né? Sim. E a qualificação da mão de obra, ela passa por essa etiqueta de postura. Como que você recebe um cliente? Hoje, com a utilização do celular, né, todo mundo o tempo todo no telefone, você chega no balcão, está no telefone, né? Você sorri, não responde com um sorriso. Então, eu acho que além da mãe, né, que é a força interna do começo, depois isso tomba naturalmente para a vida corporativa, depois familiar e tudo mais. Sim. Muito bem, estamos aqui com quase 1 hora de programa, eu e Carlas. Temos muito assunto para falar, porque Poderíamos quando a gente... ter mais 5 horas. Poderíamos ter mais 5 horas aqui falando todas as dicas. Mas eu quero te convidar a abrir essa caixa aqui. Não, eu quero falar antes uma coisa. Eu fui tomar um chá com a minha amiga Carlas. E olha só, eu fui tomar essa Coca-Cola. Por sinal, não sei se vocês viram, mas a Coca-Cola está com essa nova campanha. Pedimos uma Coca-Cola zero, né? E aí saiu aqui irmã. Eu fiz questão de trazer, ó, porque nós somos irmãs, eu e a Carla. Eu achei o máximo, porque a minha veio com isso, né? Achei, e vou guardar. Quero te dizer que eu vou guardar, ela está aberta. Obrigada. Né? Porque eu me sinto uma irmã sua nessa jornada e incluo você no meu coração. E quero que você divida comigo o que você tem para me dizer sobre algum destes papéis que estão aqui. Você põe a mão, sem ler, tira um papelzinho. Também de baixo. Vou tirar o de cima. Fala para mim sobre este papelzinho que você está lendo. Qual a palavra saiu para você? Uma saudade. Uma saudade que você tenha. Ai, gente, uma saudade. Sem chorar. Uma saudade. Porque a vida é feita de momentos tão mágicos, tão maravilhosos, que a gente cria saudade de coisas que realmente não voltam mais, experiências que a gente não consegue viver mais. Sim, né? Eu creio que uma saudade não volta mesmo. É do tempo que eu era criança e que eu nasci em Angola, que eu morava em Angola, eu morava em frente ao mar e vivia no mar. Na praia e à escola, e quando voltava da escola, enfim, o negócio era tirar a mochila das costas e sair correndo para mergulhar. Uau, no como mar, um filme. Como um filme. E é uma situação assim, e sem obrigação, né? Não havia a única obrigação era estudar. Não é? E brincar. Olha só que coisa boa. Que saudade. Que saudades. Muita saudade disso. Que não volta, não, né? Não volta. Isso é mesmo aquelas coisas, aquele passado. Porque tem alguma coisinha do passado que às vezes a gente fala assim, vamos voltar ali porque a gente foi feliz ali, a gente consegue voltar ali. Mas esse eu não volto. Não consigo voltar. Não tem, já não depende mesmo mais de poder. Que bom. Então, Carlas tem saudade desse passado, sim, dessa infância que realmente sim, não volta e é muito bem lembrado. A infância não volta e por isso que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter esse amor estendido e entregar ao próximo para que, se nós pudéssemos ajudar constantemente as pessoas, tenho certeza que o amor aumentaria ao invés de se esfriar, como nós estamos vendo ultimamente, proporcionando para as mães e para as mulheres uma oportunidade de gerarem mais educação para os seus filhos e mais oportunidade. Porque esse programa é um programa que se voltado às mulheres e nós sabemos que se nós não tivermos tempo para cuidar de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos pais, porque eles acabam também ficando conosco no futuro. Sim. Né? É uma troca, né? É uma troca, vamos passar a cuidar
nós não temos tempo, então eu acho que essa saudade toda é um momento em que a gente vive e se torna único. E quando a gente entrega um pouco do que a gente aprende na vida, você naturalmente entrega isso, esse amor e troca. Eu acho que essa troca é muito saudável, né? Exato, exatamente. Muito bem, Carlas. Quero que você diga aqui para a sua câmera especial qual que é o seu Instagram, qual que é o seu, como que as pessoas encontram você. Eu que estou assistindo esse programa, eu que estou assistindo você e tudo aquilo que nós pulverizaremos na internet com essa sua belíssima entrevista e essa sua história. Eu quero ter um curso VIP, eu quero ter um curso para mim, para as minhas filhas, eu quero ter um curso para mim, para as minhas funcionárias. Como que eu te acho, como que eu te procuro? Bom, gente, olha, normalmente as pessoas encontram pelo site, pelo Google, pelo site, que é www.horadaetiqueta.com.br, tem .pt, já tem .com mesmo, só. Encontram pelo Instagram, que é Hora da Etiqueta. E olha, é assim, se você quer aprender alguma coisa relacionada à etiqueta, se você colocar no Google etiqueta, você já encontra a Hora da Etiqueta. Olha aí a Hora da Etiqueta. Então, se você der um Google, você encontra a Hora da Etiqueta com Carlas Flora, minha amiga, minha irmã. Sim. De Coca-Cola, porque vocês descobriram que a gente... De coração. Gente. E vocês a Coca-Cola adivinhou que a gente era irmã de coração e trouxe uma Coca-Cola casualmente para a mesa com o dizer irmã. Irmã. E olha, vocês também acabam de descobrir que a gente não tomou chá, né? Nós tomamos Coca-Cola. Sim, porque estava um dia muito quente. Estava um dia muito quente e não deu para tomar um chá quente gostoso. Mas no inverno, Carlas voltará para o Brasil. Sim. Em breve. Graças a Deus, eu catei Carlas quase embarcando para Portugal. Exatamente. Agora. Embarco amanhã e olha, estou aqui hoje aceitando o grande convite da minha amiga Silvana, porque eu acredito muito no empreendedorismo feminino e eu acho que o empreendedorismo feminino ele cresce a passos largos todos os dias, porque as mulheres têm se tornado muito líderes das casas e das famílias, não é? E se nós não nos ajudarmos umas às outras, não dermos as mãos umas às outras, temos um pouco mais de dificuldade de nos posicionarmos, de certa forma, no mercado. Mas o empreendedorismo feminino, ele tem sido muito bem representado por nós mulheres. E isso fortalece todo esse nosso laço e essa belíssima entrevista que você nos concedeu. Então, você já sabe onde encontrar Carlas. Vamos fazer futuramente algumas coisas aí, logo Sim. mais falaremos sobre isso. E eu quero te entregar essa botijinha pequenininha. Esse é o meu presente pequenininho para você. Ai, que amor, você e vocês que nos acompanham sabem que eu sou crédula, que eu tenho uma fé muito positiva, Sim. como todos nós temos a fé. Eu tenho uma fé em Deus grande. E eu também. Você também, somos irmãs na fé nisso, independente de religião. E eu quero te entregar, esse é um óleo da unção, de restauração, para que sempre que você siga a sua jornada obrigada. E precise restaurar frentes, você possa usá-lo e que ele abençoe sua vida, seus dias, seus filhos, sua jornada e tudo que você fizer. Porque você é luz no mundo e sal na terra, como diz a palavra. E eu tenho muito amor de graça por você, que nós nos conhecemos através da nossa querida amiga Bernadette Pulpo. Novamente eu falo o nome dela, Sim. porque eu a amo e você também. Sim, sim. E eu estou muito honrada com a sua presença e com tudo que você dividiu aqui comigo. Muito obrigada e estou à disposição. Quando precisarem de algo que eu possa acrescentar, também estou à disposição. E vamos, seguir em frente, porque as mulheres fortes nunca desistem. Eu não conheço mulher fraca. Que bom, tá vendo? Então, você também não é fraca, nós também não somos fracas. Eu quero encerrar o Ela na Direção agradecendo Carlas Flora pela participação, também a Futuricast TV, que é a minha parceira aqui neste programa, Eugênio, Dieguito, também o Nelson. Agradecer por todo este momento, também nossos apoiadores e patrocinadores, o meu amigo Daniel Romero, do grupo DNR, o grupo Abron Reze, meu amigo Sérgio Reze, Luiz Reze, Kellen, que estará conosco em breve aqui.
Também a Fenalto, que é a minha grande apoiadora, um abraço para você, Nilson Salles, e a Colab, que eu tenho com a Automotive Business Brasil, Paula Braga, Giovana Riato, que são minhas amigas do coração. Essa é uma realização da Escola de Gestão Automotiva, a empresa que eu presido aí nos últimos quase 30 anos e que entrega à sociedade um pouco mais de desenvolvimento e conhecimento, agora focado mais nas mulheres, uma vertical do programa encabeçado por mim, Silvana. Eu agradeço, muito obrigada por sua participação. Nos vemos no próximo programa aqui na Futuricast TV, Ela na Direção.